E agora vamos fazer a nossa aula de geografia com o assunto lugares que contam histórias. Abra seu livro na página 22 a 23. Então, vamos dar início à nossa aula de geografia com lugares que contam história. Na aula de ontem, eu mostrei que o dia 13 de maio é dia da abolição dos escravos, ou seja, foi no dia 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel assinou um documento dizendo que os negros estavam livres, não poderiam ser mais escravos no Brasil. Essa imagem que vocês estão vendo é um detalhe da obra do artista. Um artista pintou um quadro, tá certo? Chamado de Engenho de Itamaracá, mostrando uma fazenda de cana-de-açúcar no estado de Pernambuco no século XVII. Na frente dessa imagem, podemos ver um monte de cana-de-açúcar. Ao fundo, a casa grande, onde moravam os senhores da fazenda, e a senzala, onde viviam os escravos. Então, se vivia assim. Tinha os grandes fazendeiros, onde moravam numa linda casa como essa, e esses fazendeiros tinham vários escravos negros. Nessa imagem percebemos aí a quantidade de negros que eram escravizados, trabalhavam sem receber salário, mal comiam, recebiam uma péssima alimentação, porque também se não se alimentasse, não teria como trabalhar, para os fazendeiros. Mas era uma péssima alimentação e, além disso, ainda era pouca, ou seja, passavam fome. Então, enquanto os negros moravam na senzala, como essas que vocês estão vendo, os grandes fazendeiros moravam em casas grandes. Era esse o nome chamado, casa grande. Essa é mais uma imagem de uma senzala onde os negros moravam, e também na frente da casa grande existia um tronco onde os negros, com pequena desobediência, por qualquer motivo que desobedecesse, eles eram colocados no tronco e eram chicoteados. Então, esse lugar era muitas vezes chamado também de engenho. Engenho porque produzia-se açúcar nesses lugares. E o negro era quem trabalhava na mão de obra para a fabricação desse açúcar. Então, pessoal, de onde vieram esses negros? Eles eram trazidos da África para ser escravos no Brasil, certo? Mas também, pessoal, quando a princesa Isabel declarou que os negros não seriam mais escravos, muitos deles continuaram ainda sendo escravizados, porque eles não tinham para onde ir, eles não tinham uma casa, eles moravam lá, perto das fazendas, nas senzalas. Então, continuaram ainda por muito tempo sendo escravos, porque não tinham para onde ir. Então, pessoal, esses lugares, muitos deles hoje ainda existem e são preservados, como essa imagem que vocês estão vendo aí. Esse é um lugar que pertencia à Casa Grande e hoje ele está sendo preservado. Preservado para quê? Para contar a história, para contar a história do Brasil. É importante a gente conhecer a nossa história, de onde a gente veio, como a gente viveu. E nós só sabemos muitas coisas por causa de objetos antigos, documentos antigos, prédios antigos, como esse que vocês estão vendo. Eles que contam a história dos nossos antepassados. Olha só, aqui não está sendo preservada esse monumento, essa arquitetura. Aí existe uma imensa riqueza, a engenharia que foi feita esse prédio, a arquitetura, o pintor, o pedreiro que fez cada detalhe disso aí,
coisas que não se faz mais hoje. Então, não é só ver o prédio, mas estudar ele em todas as partes. E tudo isso traz à nossa memória como viviam as pessoas no passado, na antiguidade, os nossos antepassados. Então, pessoal, é por isso que é tão importante preservar o que é antigo, porque isso faz parte da nossa história. E agora, de acordo com o vídeo e com o seu livro, na página 22, vamos responder a questão 1 e 2. Questão 1 diz assim: como eram as antigas fazendas de cana-de-açúcar no Brasil? Se você quiser fazer uma resposta melhor, você pode pesquisar um pouco sobre isso e aí escrever aqui na questão 1, tá certo? 2. Cite algumas diferenças entre a casa grande mostrada na imagem, onde moravam os senhores da fazenda, e a senzala, onde viviam as pessoas escravizadas. Nessa questão você vai observar como era a casa grande e como era a senzala. E aí, responder essa questão 2, tá bom? E a questão 3, na página 23, diz assim: na sua opinião, por que lugares e construções que fizeram parte da história do Brasil devem ser preservados? Por que você acha que é importante preservar esse lugar que vocês estão vendo?